O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Frei Cristiano, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesse santuário que é uma honra, é uma glória da nossa província de São Maximiliano, coube aqui do Brasil Central, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam aqui do santuário. As nossas estão também? Não. Nós estamos nesta 25ª semana do Tempo Comum. Hoje começamos com o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um livro sapiencial, um livro que revela a sabedoria da vida, Deus que se revela no conhecimento que a gente chama comum ou empírico, no conhecimento do dia a dia. A maior escola, depois da palavra de Deus, depois da sua revelação, seja através da palavra escrita, da palavra oral, que a gente chama a Sagrada Tradição, e do magistério da Santa Igreja, é justamente esse conhecimento que se dá através da natureza, da nossa vivência com os nossos irmãos, principalmente essa sabedoria adquirida pelos anos, pelos cabelos brancos, sabedoria da vida. Deus fala muito conosco por isso que existem muitos livros sapienciais na Sagrada Escritura, que são palavras de Deus. Primeiro é o livro de Jó, livro que vamos ver daqui a pouco, o livro também dos Salmos, depois o livro de Provérbios, que estamos vendo, o livro de Eclesiastes, Eclesiástico, né, e o livro da Sabedoria. Esses são os principais livros, nós vamos ver um pouquinho deles durante esse tempo. E hoje, aqui no livro dos Provérbios, já no capítulo 21, o Senhor nos dá tantas lições salutares, lições de vida, que nós devemos estar atentos. A primeira lição que gostaria de chamar está no versículo 1. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele o dirige para onde o quer. Meus irmãos, o primeiro e principal passo na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual com nosso Senhor, é um ato de entrega da nossa vida. Quando somos tocados pela sua graça, e não somos nós que o escolhemos, mas é Ele que nos ama por primeiro e que nos escolheu por puro amor. Muitas vezes, quando estávamos no pior da nossa vida, não é? Quando estávamos mais distante dele, quando mais o ofendíamos, onde abundou o pecado, como vai dizer São Paulo, superabundou a sua graça e a sua misericórdia. Essa vingança de Deus, que diante de tanto desmando, de tanto desmantelo, de tanto pecado, de tanta fraqueza e miséria da nossa parte, Ele responde com o amor. Um amor que chama, um amor que cuida, mas um amor que tem que se entregar. Se entregar tal como o rio se entrega ao mar. Vai dizer aqui que o coração nosso deve ser como aquele rio que vai se entregando,
O rio sempre caminha para o mar. Assim deve ser a nossa vida, deve ser o nosso destino. Nós já temos um endereço, nós já sabemos onde queremos terminar. Queremos terminar nossa vida tal como todo rio, de uma forma ou de outra, procura o mar. Assim também, o mar é Deus, e eu sou esse rio que preciso correr, me entregar. Muitas vezes caindo em cachoeira, né? Veja que para o rio é um risco muito grande. Você imagina, nós temos aqui, por exemplo, a cachoeira de Itiquira. Alguém já foi? Muito bonita, não é? Mas é muito alta. Você imagine o rio ter a coragem de descer, se tornar aquela beleza, não é? Mas ele tem coragem, porque há uma atração natural, ele procura o mar, ele foi feito para o mar, e ele não descansará enquanto não chegar ao mar. Assim também nossa vida tem que estar sempre nas mãos de Deus. Nós não podemos sair da graça de Deus. E o que é que nos tira da graça de Deus? Está aqui: o olhar arrogante, o coração orgulhoso. A lâmpada dos malvados não é senão o pecado. É o pecado, meus irmãos. E aqui fala do pior pecado. Muitas vezes a gente pensa que o pior pecado é uma fraqueza na sexualidade, que os anjos, por exemplo, não têm. Satanás incita muito o pecado da impureza, mas dizem alguns santos que Satanás tem nojo do pecado. Ele tem nojo, que ele não sabe como é, porque ele é espírito, ele não tem matéria. Como é que as criaturas humanas, instigadas por ele, se abaixam tanto? E a gente sabe, o pecado da sexualidade, uma sexualidade desenfreada, ela avilta a natureza humana, ela nos torna piores às vezes do que animais. Coisas que nem animais fazem. Nossa natureza, se for tocada pelo pecado, por exemplo, da impureza, ela comete, ela faz. Mas vejamos bem, meus irmãos, esse não é o pior pecado é o orgulho. É não estar nas mãos de Deus, é a loucura de querer ser o Deus da sua vida. Eu que decido, eu quero que o meu sonho se realize. No fundo é um grito tão terrível de rebeldia, de rebelião, de motim contra Deus, de dizendo: Deus não sabe o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu quero me casar e tem que ser assim, tem que ser assado. Quantas vezes as pessoas que menos têm vocação, porque o casamento é uma vocação, para o casamento elas querem se casar, mas elas não estão dispostas a abrir mão de um bocado de coisa. Como é que você vai querer ser uma só coisa com uma pessoa, um só coração, se você tem sua vontade, se você tem os seus projetos? Como é que pode conciliar? Como é que pode ser nós, se o eu é tão grande? Mas às vezes a pessoa quer a sua vontade, ela tem medo de ficar sozinha e pensa em se casar. Não estou condenando ninguém, mas estou dizendo, casamento não é para a gente ficar sozinho, casamento é para ter filhos, casamento é para se doar, é para fazer o outro feliz. Se eu quero ser feliz, eu nunca vou ser feliz, porque se eu quero que o outro me faça feliz, e o outro quer que eu o faça feliz, são dois egoístas, são dois bicudos, vão eternamente brigar, não vai dar certo, ninguém abre mão de nada. E casamento, quem é casado aqui sabe, se não tiver essa renúncia, essa abertura de coração, se você quiser mandar e só a sua vontade ser feita, você nunca vai ser feliz, nem vai conseguir fazer ninguém feliz. Melhor você ficar sozinho. Casamento é partilha, é doação, é renúncia. E muitas vezes a gente não está disposto a isso. Eu só quero bônus, eu não quero ônus. Não posso ser egoísta, não posso entrar numa barca e querer que aquilo tudo só conflua para mim. Isso é egoísmo. Isso não faz ninguém feliz, gente.
não faz feliz. A pessoa egoísta, no fundo, é a pessoa mais solitária e mais infeliz que existe. Quem aqui de verdade quer ser feliz? Eu sei que todo mundo quer ser feliz. Sabe o que faz a gente ser feliz? O amor, a doação, a capacidade de renúncia. As próprias pessoas que não têm fé, ou talvez não tenham uma fé talvez tão praticada como a nossa, muitas vezes dão-nos tantos exemplos. Eu vi há muitos anos atrás a mãe do Cazuza dizer assim: só as mães são felizes, porque só as mães sabem se doar. Com certeza aquela mulher sofreu tanto com aquele filho, amava tanto aquele menino e sofreu tanto, mas ela era feliz em amar. Quem ama é feliz só pelo fato de você amar. Quem não consegue amar nunca vai ser feliz, porque felicidade é o resultado da gente amar, da gente acolher, da gente querer o bem do outro. Olha essa terceira verdade, se não confirma tudo isso. A palavra de Deus diz assim: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Meus irmãos, se você quiser tocar o coração de nosso Senhor, alguém clama para você pedindo ajuda, ajude. Frei, como é que eu vou ajudar uma pessoa que eu sei que ela vai usar droga? Eu vou lhe dizer uma coisa. Pense comigo. Se você amar aquela pessoa e der uma ajuda a ela, talvez vá ser a última droga que ela vai usar na vida. Pedir, gente, é uma coisa muito humilhante. Quem aqui prefere dar do que pedir, receber? É muito humilhante. Por mais que a pessoa queira se enganar ou nos enganar, nós não erramos em nada ao dar, ao ajudar. Se for por amor a Deus, não querendo receber nada em troca, não é? Assim é Deus. Deus respeita a liberdade. E todos os dias dá o sol, dá a chuva. Voltou a chover, né? Que maravilha para nós aqui do Centro-Oeste. Um calor, um abafado que beirava o insuportável. Mas hoje o tempo já mudou. Dom de Deus. Não sei aqui, mas graças a Deus não veio com tempestades. Aqui veio com tempestade? Não. Uma chuva mansa, boa, que não lava a terra, que não faz inundação, que não vem com raios, mas uma chuva que pacifica, que molha a terra. Que Deus maravilhoso. Por isso, sejamos assim como Deus. Sejamos atentos ao clamor de quem precisa. Meus irmãos, se a gente pudesse dizer algumas coisas que a gente já viu nesse mundo, a gente contaria tantas coisas lindas, tantos testemunhos assim, como a caridade é extraordinária. Uma vez, eu vi um testemunho que eu nunca esqueci lá em Lourdes. Estava um senhor que ele tinha sido muito injustiçado na vida, e ele estava com câncer, estava se ultimando com o câncer, e ele estava querendo ter fé, mas ele não conseguia acreditar em nada, em Deus, em Nossa Senhora, mas ele não sabe por que ele foi para Lourdes, e chegou lá, e ele ficava num lugar e no outro, até que enfim ele saiu ali do meio da multidão, correu, entrou lá na igreja, não tinha quase ninguém, aí tinha o sacerdote no confessionário, ele não sabe nem como chegou ali, diz: padre, eu não quero me confessar não. Quanto tempo faz que você se confessou? E o padre foi, com muita sabedoria, foi conduzindo aquela conversa como uma confissão, e ele fez a melhor confissão da vida dele, falou tudo, não é? E o padre no final só disse assim: você precisa perdoar, você só terá paz, você só encontrará Deus quando você perdoar quem lhe fez ir para a cadeia. Tinha sido um homem que o tinha denunciado injustamente,
e ele tinha ido para a cadeia, passou 3 anos da sua cadeia. Enquanto ele estava na cadeia, a filha dele tinha morrido, e ele não pôde nem participar do velório da filha. Então aquilo foi uma verdadeira tragédia na vida dele. Ele tinha um ódio tão grande daquela pessoa, né? E aquela pessoa, ele sabia que estava se ultimando. Então ele volta, e aquela perturbação, você tem que perdoar, você precisa perdoar. Se você não tirar essa mágoa dentro do seu coração, você não vai conseguir alcançar a sua paz. Você não vai morrer em paz, ou você não vai conseguir sua cura. E aí ele vai e ele começa a observar as pessoas, e ele vê uma jovem. Ela está rezando com tanta fé, mas com tanta confiança, olhando assim para a imagem de Nossa Senhora. Ela chorava de tanta fé, e ele disse: Senhor, eu não tenho fé nenhuma, mas honra a fé dessa jovem, atenda o que ela está pedindo, né? Aí ela depois chegou e ofereceu a ele uma vela, né? Ele ficou muito emocionado, né? E eles saíram ali, não se conheciam também, né? Depois, no último momento, ele já ia quase embora. Naquela tarde ele ia embora. Na manhã ele voltou ao santuário e encontrou aquela mesma jovem. E ela disse, e ele falou: oi, ontem eu rezei tanto por você. Aí ela disse: é verdade, pois eu estava rezando pelo Senhor. Eu notei que o Senhor estava muito aflito, parecia uma agonia muito grande dentro do Senhor. Eu rezei tanto, e eu lembrei muito quando eu olhei para o Senhor do meu pai. Aí ele disse: é mesmo? Que coisa bonita. Como é o nome do seu pai? Ela disse: fulano de tal, ele mora em tal lugar. Aquele homem começou a ficar vermelho. Ele está se ultimando, sabe, de câncer. Mas o grande problema, ele mandou que eu viesse aqui, porque ele tem um amigo que ele prejudicou muito. E esse amigo ficou preso durante 3 anos na cadeia. E ele mandou pedir o perdão desse homem, mas esse homem disse que morria, ia para o inferno, mas não o perdoava jamais. Porque a filha dele tinha morrido enquanto ele estava na cadeia. Aquele homem começa a chorar. Eu estou lhe incomodando com essa história tão triste? Não, minha filha, eu sou esse homem. E abraçando você, eu quero perdoar o seu pai. Nós vamos agora, se você puder, me leve até a casa do seu pai. Eu sou aquele homem sou amigo que ele traiu, mas eu o perdoo de todo o coração. Nossa Senhora salvou naquela noite em Lourdes 2 vidas. Gente, como Deus escuta quando a gente pensa no clamor do outro, no sofrimento do outro. Aquelas pessoas nem se conheciam, mas eram filhos de Nossa Senhora, e Nossa Senhora fez com que eles se unissem e um tivesse misericórdia da dor do outro. Porque às vezes quando a gente erra, e erra feio com o outro, a gente traz essa mágoa também tão grande conosco o resto da nossa vida. Só quem ama, só quem perdoa é feliz. Por isso talvez Deus lhe trouxe aqui, você não sabe nem direito. Foi para você entender isso. Primeiro se entregue, como o rio se entrega ao mar, se entregue a Jesus do jeito que você está. Às vezes o rio está poluído, mas mesmo assim ele vai andando, levando tanto aquele peso da sujeira do mundo, de tantas coisas terríveis que foi jogada nele, mas ele vai se esforçando, né? Às vezes tem tantas barreiras para o rio não ir à frente, mas ele vai lutando de todo o seu coração, até que ele consegue chegar no mar. E ao chegar no mar, aquela água do mar, aquele sal do mar purifica, santifica e traz de novo a vida, não é? Por isso Deus pode fazer tudo e maravilhas, mas também ouçamos o clamor do mais pobre,
Talvez o mais pobre não é só aquele que está pedindo uma esmola, é aquele dentro da nossa casa que está pedindo um amor. Quantas vezes aquele filho, aquela filha rebelde, que eu sei que é difícil demais de suportar, mas está chamando a sua atenção, está gritando de tantas formas, que quer ser amado, que quer uma nova chance. O Evangelho dizia também que nós devemos sempre confiar muito na Virgem Maria. Aqueles irmãos do Senhor, ditos irmãos, na realidade a gente sabe que são primos, eles estavam muito preocupados com Jesus, porque Jesus saiu do controle dele. Não é de agora que a família às vezes quer ter um controle absoluto sobre nós, quer nos comandar, quer decidir. E não é assim. A família é um lugar onde a gente deve partilhar o amor, mas cada um tem que ser livre para encontrar na família o caminho que Deus escolheu para cada um. A gente não pode impor a nossa vontade. E queriam que Jesus fosse o que eles queriam, e não o que Jesus deveria ser a partir da vontade do Pai. Por isso então pegam Nossa Senhora, porque sabe que Ele só atende a ela mesma, e como um escudo levam Nossa Senhora, e Nossa Senhora muito sabiamente para e fica ali, e vai dar uma lição a eles. Nossa Senhora já sabe a resposta. Eles dizem: diga para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui, querem falar com ele. Aquelas pessoas se sentem importantes porque são da família. Não tem isso? Às vezes quando a pessoa um pouco é mais rica ou importante, ou tem um cargo, eu sou filho de fulano de tal, eu sou pai de fulano de tal. Essas tolices do orgulho, do nosso amor próprio, né? Essas tolices. Nossa Senhora para, espera ali, aí vão lá e Jesus entende muito o recado da sua mãe e diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E é tão maravilhoso, porque até aqueles que vieram para tentar levar Jesus com eles, para fazer com que Jesus fizesse suas vontades, através de Nossa Senhora, são eles que vão se tornar os grandes discípulos de Jesus. São Tiago Menor, São Simão, São Judas Tadeu, estavam todos ali. Nossa Senhora que já fazia a vontade de Deus. Qual é a principal palavra da mãe? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E para nós, fazei tudo o que Ele vos disser. Ela já estava nessa escola discipulada há muito tempo, por isso ela pode muito bem nos ensinar. Quer ser discípulo de Jesus verdadeiro, quer ser da família de Deus, quer aprender a ter um coração como o rio que se entrega ao mar, quer aprender a escutar o clamor do pobre, quer aprender a vencer o pecado, o orgulho, as tolices desse mundo, se apegue a Nossa Senhora. E por fim, Nossa Senhora também tem grande prazer e alegria de nos mostrar seu divino Filho e através dele tudo o que Ele nos deu à sua igreja, que são os seus santos e anjos do céu. Estamos nessa última terça-feira celebrando essa quaresma de São Miguel Arcanjo. Na próxima semana já vamos celebrar o glorioso Arcanjo. Será que dia? Dia 29? Terça-feira. Então a última terça-feira desse mês será justamente a nossa solenidade de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os santos anjos nos ajudam muito, meus irmãos. Eles são muito maiores do que nós, são superiores a nós, mas a alegria deles é nos servir, a alegria deles é nos encaminhar para que nós encontremos a Jesus, para que sejamos da família dele, não só porque estamos na igreja, mas porque fazemos a vontade do Pai, realizamos a vontade do Pai. Se os demônios,
Se Satanás e os demônios têm o maior prazer, o único prazer deles é nos fazer perder o que eles perderam, o céu, e ofender a Deus com o pecado, os santos anjos é justamente o contrário. São Miguel, que é o príncipe, né, aquele que vence Satanás, Satanás está debaixo dos seus pés, o maior prazer dele é nos fazer a vontade de Deus, é nos fazer realizar o plano que Deus tem. Por isso, com Nossa Senhora, com santos anjos, não tenhamos medo. Quero terminar convidando aqui, Brunão, vem aqui por favor rapidinho, Brunão. Você deu seu testemunho muito brevemente, meu filho, que é até grande, mas quem era você e o que Deus, pela sua misericórdia, fez na sua vida. Quero que vocês escutem esse testemunho, porque eu sei que tem tantos pais que passam por dificuldades com os filhos, esposas com os maridos e vice-versa, não é? Filhos com os pais. Hoje o problema da droga, do alcoolismo, é uma doença, é uma pandemia, é uma epidemia que tem destruído tantos lares, tantas vidas. Mas é possível também nesses casos encontrar a misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima. Eu sou o Bruno, estou fazendo 27 anos hoje. E a minha história é uma vida realmente antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Há 2 anos atrás, se me falassem que eu ia estar aqui hoje dando um testemunho da minha vida na igreja, na comunidade Mel de Deus, eu ia rir de quem me falasse isso, porque para mim igreja não era importante. Deus estava em todo lugar e eu fazia o que eu achava certo e achava que aquilo era... achava que eu não estava fazendo mal, de certa forma estava fazendo mal, era para mim mesmo, mas também tantas outras pessoas que eu já machuquei pela minha vida. Eu tive a minha juventude, muito marcada pelo uso de droga. Comecei a beber muito cedo, desde os 13 anos de idade, e aos 15 anos comecei a fumar maconha. E aí foi onde eu comecei a me afundar muito. Eu lembro que eu fumava maconha todos os dias da minha vida, todos os dias, até os meus 20 anos, 21 anos, mais ou menos. E eu perdi a minha juventude praticamente na droga, porque eu falava que eu não era viciado, falava que eu podia parar na hora que eu quisesse, mas isso era uma mentira. É uma mentira que realmente, de certa forma, ela nos convence quando a gente não tem Deus no coração. E eu fui só me afundando nisso. Com meus 20 anos, por graça de Deus, certamente Deus já via que eu ia me perder a cada vez mais, e mesmo sem eu pedir, Deus me tirou o desejo de fumar. Foi uma graça extraordinária mesmo assim, porque vejo que não vem de mim. Com certeza meus pais rezaram muito por mim, e quando eu falava que eu não fazia mal para ninguém além de mim, era uma mentira, porque eu fazia muito mal para as pessoas que mais me amavam, que eram meus pais, porque eles se sentiam muito magoados com a vida que eu levava. Você vê um filho se afundando nas drogas, sem ter nenhuma desejo de fazer mais nada na vida, sem querer buscar um trabalho, sem querer
melhorar na escola, sem querer buscar uma faculdade, uma coisa, sem nenhuma visão de vida, sem um sentido na vida. Isso é terrível. E com certeza eu magoei muito o coração dos meus pais, que sabiam disso. E depois disso, eu lembro que eu tive um relacionamento e, de certa forma, Deus usou muito dessa pessoa, porque eu parei de usar droga por causa, né, desse relacionamento. Já tinha parado um pouquinho antes, e aí com ela veio isso tudo, então eu parei. E aí namoramos por 1 ano e pouco. Depois que esse relacionamento acabou, isso eu já estava na faculdade, eu comecei a fazer uma faculdade. E depois esse relacionamento acabou e comecei a me afundar nas festas. Comecei a ir para festa, comecei a beber muito, usar outro tipo de drogas. Antes era só maconha, mas depois eu conheci drogas mais pesadas nas festas. E fui cada vez me afundando mais. E passei de uma pessoa, um jovem que era dócil, que era de certa forma obediente aos pais, apesar de ser rebelde em tantos outros aspectos, mas uma pessoa, eu me via como uma pessoa dócil, mas comecei a me tornar uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais rebelde. Eu comecei a achar que eu sabia de tudo. Comecei a trabalhar, comecei a ter o meu dinheiro, todo o meu salário era usado para festa, para comprar roupa, para os meus prazeres, para usar drogas. E vejo que eu estava num dos piores momentos da minha vida, estava me afundando mesmo a cada vez mais. Eu sinto assim que eu estava num poço e eu só cavava, e era terrível, terrível. Eu lembro da sensação que eu tinha quando eu acordava no dia seguinte de uma festa ou de usar droga. Era um vazio no coração. É um vazio quando a gente busca o pecado, quando a gente busca uma coisa que é totalmente contrária a Deus. E depois disso vem a parte melhor da minha vida. Foi um encontro que eu fiz. Eu tinha um restaurante, nessa época já tinha um restaurante, era sócio de um restaurante. E o meu sócio, hoje irmão de comunidade, tinha me inscrito nesse encontro que ia ter, e sem eu saber de nada. Ele só falou que ele queria muito que eu fosse, e eu abri o meu coração, mas ele não falou que era da igreja, não falou que era de nada, porque acho que se ele tivesse falado isso eu não iria. E eu fui nesse encontro, na última hora eu fui, e nesse encontro eu tive a graça de encontrar com quem eu tanto busquei por esses anos todos. Eu busquei a felicidade na droga, eu busquei a felicidade na festa, eu busquei a felicidade no relacionamento, eu busquei a felicidade em amizades, eu busquei a felicidade em roupas. E a cada vez que eu buscava a felicidade nessas coisas, eu quebrava a cara. Mas nesse encontro, eu tive a graça de entender que a minha felicidade era o amor de Deus. Porque eu
me senti nesse encontro pela primeira vez tão amado, porque não era uma criatura que estava me amando, era Deus que estava me amando ali. Eu pude sentir o amor de Deus pela primeira vez na minha vida por todos esses anos. Era uma carência que eu tinha no meu coração, e era uma carência que eu tenho até hoje, que eu sei que se eu buscar todas as coisas fora de Deus e não em Deus, eu ainda vou encontrar esse poço. Mas eu tive essa graça de encontrar com Jesus, e a partir disso toda a minha vida mudou. Depois disso, eu comecei a ir mais encontros. Esse primeiro encontro eu fui inscrito. O segundo encontro que eu fiz, eu fui por conta própria. E aí nesse segundo encontro que eu fui, eu já tive a graça de me abrir mais ao amor de Deus, e comecei a entender o que era que eu estava fazendo que desagradava a Deus. Todas as sujeiras que eu tinha, por exemplo, uma vida sexual 100% desregrada. Nesse encontro eu entreguei a castidade. Eu falei: Jesus, eu quero viver a castidade. Eu sei que eu não sei nada ainda e que vai ser muito difícil, mas se o Senhor me ajudar, eu vou dar conta. E Deus me deu essa graça a partir desse retiro. E a minha vida foi se transformando a partir daí. Eu conheci a Mel de Deus, a comunidade, vim para a Semana Deus Conosco, fiz o encontro e me apaixonei, encontrei meu lugar. E depois disso eu recebi um chamado de Jesus a vir para a comunidade Vida, a abandonar a minha cidade. Então eu deixei o meu restaurante para trás, deixei todos os sonhos que eu achava que iam me fazer feliz, talvez o sonho de ter dinheiro, de ter um salário, de ter uma família nos moldes que eu imaginava, para viver os sonhos de Deus, o que Deus estava me chamando a viver. E hoje eu estou muito feliz, muito agradecido mesmo. Tive um dia fantástico, foi o meu melhor aniversário que eu já passei na minha vida. E peço a oração de vocês para que eu continue nesse caminho, para que eu continue fiel e que eu persevere por todos os dias da minha vida, porque eu tenho uma certeza hoje, que todas as vezes que eu buscar alguma coisa fora da vontade de Deus, eu vou quebrar a cara como eu quebrei por tantos anos da minha vida. Mas todas as vezes em que eu ser dócil à vontade de Deus, por mais que seja difícil, para mim, eu vou encontrar a minha felicidade, porque a minha felicidade e a nossa felicidade está em Deus. Então eu agradeço de todo o coração a Deus por ter me dado essa graça tão extraordinária. E esse breve, o que eu estou falando aqui para vocês é de coração, e realmente peço a oração de vocês pela minha perseverança. Obrigado, Brunão. Chamo ele de Brunão porque tem um Bruninho. Se a gente pudesse dizer algumas coisas, né? A gente vai se entregando a Ele. Quantas coisas bonitas. Deus está preparando uma família tão linda para Ele. Já indicou mais ou menos a pessoa. Está fazendo um caminho tão bonito. Como Deus pega o nosso coração, a nossa vida e transforma e dá um novo sentido. Coragem, mãe, pai, não desista não. Sei que parece tão difícil, você tem rezado tanto. Coragem, né? Vai chegar na sua casa. Quem toma posse disso, diga eu. Em nome de Jesus, luta pela sua família. Que um dia a sua família seja aquela família que Jesus disse: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas você tem que ficar rente ali com Deus, com Nossa Senhora. Fica firme.
Aguenta firme, que depois você verá e testemunhará. Vamos fazer agora